e motivo pelo qual devemos dolarizar o nosso capital financeiro no Brasil e outros países emergentes. O propósito não é, vamos dizer assim, fazer live para transformar a minha imagem em famosa, de ter muita audiência ao mesmo tempo e etc. Não, é mais um registro dando continuidade daquilo que eu venho construindo e fazendo através do canal Diário de Bordo de um Imigrante aqui na Terra. E esse vídeo eu quero trazer dentro dessa reflexão uma base que eu já compartilhei em um dos grupos que eu administro, fazendo um paralelo sobre o valor do lançamento do iPhone Air, salário mínimo de cada país da costa da América Latina em dólar, ou seja, o valor de dólar como laço do salário mínimo da América Latina. A América Latina, por si só toda, usa o dólar como moeda fiduciária? Não. Cada país da América Latina tem suas respectivas moedas fiduciárias. Porém, todavia, o dólar é a moeda global, a moeda mundial, onde faz e acontece todas as transações, a maioria delas, economicamente falando, né? Então, esse estudo, esse levantamento, mostra isso, né? O quanto custa um iPhone, um lançamento do iPhone Air. Eu não sei se atualmente quanto tempo já aconteceu esse lançamento aqui no Brasil, porque eu não fico vidrado nessas coisas, apesar de estar conectado e ligado aos trabalhos digitais, né? A publicidade, marketing, etc. Mas pela média da maioria da sociedade, porque nem todos têm condições de comprar um produto de alto valor. Eu estou aqui, por exemplo, numa cafeteria, e aí, só para você ter um paralelo, né? E aí eu estava analisando o cardápio, gosto de tomar café expresso, e aqui tem algumas opções diferentes, e aí eu vi que o café coado aqui, ele custa mais do que o café expresso pequeno, tá? E o porquê disso? Se a gente analisar, pensar na questão de marketing, estratégia, poxa, você cobrar um café mais caro do que o café expresso, um café coado, o produto não tem tanta qualidade, etc., mas é o público que você foca. Então, se você tem um negócio e que você quer transformar esse negócio, você quer, vamos dizer, difundir a ideia do seu negócio. Ontem eu tive uma reunião a respeito do segmento de energia solar no Brasil, e eu fui ouvindo, né, esse amigo, essa pessoa a respeito. Então, o que você precisa no negócio, no empreendedorismo, é qual é o seu público-alvo. Porque se você pensa e vai vender para todo mundo, você está equivocado. Então, olha que interessante. Lógico, eu tenho um shopping, tem toda uma estrutura por trás desse estabelecimento. Então, tudo tem custo, obviamente. Mas, qual que é a lógica óbvia aqui que nem todos conseguem ver? Porque um café coado custa mais do que um café expresso. Por causa do público-alvo. Qual é o nicho que essa empresa se estabeleceu, comparado à média, a maioria. Porque nem todos têm condições de comprar. Seja um café coado desse valor, que eu tenho aqui nas minhas mãos, e seja um iPhone Air de lançamento. Mas eu estou fazendo essa analogia para você pensar nas coisas que têm muita atração, muita atenção do público em geral. O iPhone Air ou lançamentos da empresa Apple. iPhone aqui no Brasil é muito comum, né? Eu não sei, claro, em todos os países emergentes, mas a marca é muito forte mundialmente. Então eu não sei como o público de cada país emergente se comporta propriamente assim. Mas eu quero trazer essa analogia que você vai entender perfeitamente. Nessa tabela de levantamento você consegue ver os países emergentes que estão relacionados da América Latina, que tem o valor do produto correspondente ao salário mínimo em dólar. Então o valor que foi vendido no mercado daquele país, correspondente ao preço em dólar. O preço do dólar não muda, no mundo em dólar é o dólar. Correto? Agora, o que muda? Correspondente ao paralelo ou correspondente à paridade que esse dólar está estabelecido. Então, nessa lista aqui que você está vendo, está fazendo exatamente essa paridade. Seja com o Brasil, com a Argentina, com o Paraguai, com a Costa Rica, com a Venezuela. Todos esses países têm a sua moeda fiduciária e, assim, consequentemente, uma paridade com o dólar. No Brasil, nesse momento que eu estou gravando, esse levantamento, não sei de qual data específica ele é, mas ele é do ano de 2005. Nesse momento, o dólar está na faixa aí girando em torno de R$ 5,40, R$ 5,35 aproximadamente. Um dólar, R$ 5,40 da moeda brasileira, que é o real. Na Argentina, é o peso. No Paraguai, também o Guarani. E assim por diante. Vai para cada moeda. O que eu quero chamar a sua atenção para você parar e pensar e refletir? Olha só essa lista. Seja do primeiro ao último, ou seja, quanto maior a posição, maior é a quantidade de salários mínimos em dólar para você adquirir o iPhone Air. No Brasil, para você comprar um iPhone Air, você vai gastar aproximadamente 7 salários mínimos em reais. Porém, esses 7 salários mínimos em reais correspondem a $280 aproximadamente, ou seja, 280 dinheiros, ou seja, cada um é um dinheiro da moeda americana, só para você comparar e entender. No Brasil, hoje, eu não me falho a memória, eu não sei exatamente quanto que é, mas um salário mínimo está em torno de aproximadamente R$ 1.500, ou seja, 1.500 moedas de dinheiro do Brasil. 1.500 moedas de dinheiro do Brasil é um salário mínimo.
Nos Estados Unidos, esse mesmo salário mínimo é 280 moedas de dinheiro da nação americana. Então, só para você ter esse paralelo, para você comprar um iPhone, você tem que ter, em média, 7 salários mínimos para adquirir esse iPhone Air, que é o lançamento da Apple. Olha que interessante. Já na Venezuela, esse valor em salários mínimos é em torno aproximado, tá? Eu vou só deixar aqui arredondado para cima, porque aqui na tabela você vai conseguir ver que um salário mínimo venezuelano corresponde a $1, uma unidade da moeda americana. Um salário mínimo de trabalhador popular médio, que é a grande maioria da população da Venezuela, que é um país emergente, que está em hiperinflação, ele ganha correspondente, o mesmo tempo, se ele ganhar só um salário, a $1, ou uma moeda de dinheiro americano. Porém, para ele adquirir o mesmo iPhone, ou lançamento da Apple, ele precisa de aproximadamente, eu vou arredondar para cima, tá bom? 1.300 salários. 1.300 salários. Eu vou arredondar, 1.000 salários. Tá bom? Vou arredondar para baixo, porque eu lembrei aqui de cabeça. Ou seja, para ele comprar um iPhone com o salário que ele tem na sua nação, Venezuela, ele precisa de 1.000 salários mínimos para ele comprar um aparelho iPhone Air, que é o lançamento de 2025 da Apple. No Brasil, 7 salários. Presta atenção. 7 salários mínimos você compra um iPhone, correspondente ao salário mínimo no Brasil, que equivale a $280, tá? Na Venezuela, o mesmo salário mínimo na moeda americana corresponde a uma unidade da moeda americana, ok? O salário mínimo do trabalhador venezuelano, que corresponde a 1.000 salários para ele adquirir um iPhone. Agora, olha que interessante aqui nessa tabela que você vai acompanhar. O iPhone Air na Venezuela custa aproximadamente $1.000, preço de venda final, $1.000. No Brasil, esse mesmo iPhone Air custa aproximadamente $2.000. Você tem noção do que é isso? Você que mora aqui no Brasil, principalmente, você que é brasileiro, ou você que é de outro país emergente, deve estar queimando neurônios agora nesse exemplo, porque é muito confuso ao mesmo tempo, mas é muito simples. Como que um país, eu te faço essa pergunta, como que um país sofrendo hiperinflação como a Venezuela consegue ter um preço de venda em um produto 50% mais acessível do que o Brasil, onde, entre aspas, não sofre de hiperinflação? Qual é a resposta para isso? Como isso é possível? Esse é um dos motivos que você deve parar e pensar, porque você deve dolarizar o seu capital. O que falta para grande parte das pessoas, como eu gosto bem de dizer nos últimos tempos? Falta conhecimento, falta informação, não apenas, mas conhecimento prático de ferramentas que vai me dar a acessibilidade a ter o meu capital em dólar, a dolarizar o meu patrimônio. Por que ferramenta? O que eu quero dizer com ferramenta? Tá? Então, por exemplo, eu estou bebendo uma água. Qual que é a ferramenta que eu estou usando para beber essa água? Um copo. Se eu fosse adoçar o meu café, qual que é a ferramenta que eu tenho que usar para adoçar esse café? Uma colher. Eu posso usar esse copo, que é a ferramenta que eu tenho para beber água, para adoçar o café? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas aí é que está. Grande parte das pessoas, elas não sabem disso. O que é o óbvio. Qual tipo de ferramenta adequada para cada tipo de desejo, para cada tipo de meta, para cada tipo de objetivo, para cada tipo de crescimento que eu quero ter na minha vida. Então, a ferramenta que eu te sugiro, existem várias aí na internet, mas eu, nesses últimos anos, compilei e construí um material com um guia prático muito simples de como você pode usar as ferramentas adequadas para dolarizar o seu capital, para proteger o seu dinheiro, o seu poder aquisitivo. Então, nesse guia prático, é um livro e-book digital que você pode acessar aqui no link da bio do meu perfil, e você vai ver uma forma muito simples, didática, o que 7 anos de estudo aproximadamente, eu padronizei como você vai fazer o passo a passo para você, a partir de hoje, se quiser, começar a comprar dólares e deixar isso reservado para você, no longo prazo, adquirir a tão sonhada liberdade financeira. E para você, se quiser, proteger não só o seu capital para o futuro, mas também para o presente, porque você pode hoje converter o seu patrimônio financeiro líquido em dólares e utilizar aqui no Brasil em forma de reais, através de ferramentas. Acabei de dar o exemplo. Através de cartões, hoje você pode ter um valor em dólar que você paga aqui, por exemplo, nessa cafeteria, em reais. Deduz da sua conta em reais, você não paga a taxa de spread, que é a taxa da diferença cambial entre o dólar e o real, e você ainda mantém o seu dinheiro com uma forma muito mais segura e valorizada no longo prazo, porque o real, a tendência sobre o dólar, é ele acontecer, como eu dei o exemplo da Venezuela, dele chegar a esses níveis. Esses são um dos motivos do qual você deve dolarizar o seu capital. E para não alongar muito essa gravação aqui, há um outro motivo que eu acabei de ouvir aqui de um grande economista que eu acompanho, estudo, eu aprendo com ele, né, que é o rombo que estão descobrindo agora na Venezuela. E se você duvida que isso vai acontecer no Brasil, olha,
eu não quero te entristecer ou te deixar em estado de alerta, até porque nem tudo hoje se fala mais na internet. Mas a probabilidade disso acontecer no Brasil é gigantesca, tá? Então, seja você querendo sair do Brasil ou não queira permanecer no Brasil pela sua vida toda e a sua descendência, é importante você aprender a dolarizar justamente para quê? Proteger o seu capital. Porque o rombo que está sendo descoberto na Venezuela, está todo mundo sabendo o que está acontecendo, do cerco dos Estados Unidos com a Venezuela, ou grande parte das pessoas está sabendo. O presidente, que não é um presidente, é um ditador, né, Maduro, ele foi aproximadamente descoberto 800 milhões de dólares que foram descobertos e apreendidos. Foram apreendidos. Ele não vai conseguir ter acesso a esse dinheiro, claro, a não ser que na política tudo é possível, tá? Se está falando de política e de ser humano, tudo é possível, que haja uma negociação. Então, pensa para você ver, no país onde o poder aquisitivo do povo, a grande massa da população, o seu salário mínimo corresponde a $1, o mesmo, entre aspas, presidente dessa nação, o chefe executivo dessa nação, ele teve descoberto, isso é que foi descoberto, e fora que não está descoberto. Ele teve 800 milhões de dólares, quase $1 bilhão apreendido. Como isso é um paradoxo nas nossas vidas, né? Então, você proteger o seu capital financeiro, seja do Brasil ou de outros países emergentes, na moeda americana, é uma proteção do seu bem. Porque se esses homens que são, de certa forma, maus, que fazem coisas horríveis, estão protegendo os seus bens, né, que seja ele qual a forma que não estou julgando, ele adquiriu ou não, se ele protege em dólar, por que você não vai proteger? Por que você não vai fazer isso com o seu duro, suado dinheiro e o seu salário? Eis a questão. E claro que isso no Brasil é muito comum também, né? Grandes pessoas, personalidades públicas ou não famosas, elas dolarizam o seu capital, compram bens fora, também compram dólares e etc. Então, eu estou trazendo essas informações, esse foi para o seu conhecimento, para quem acompanha aqui o canal, é para você desmistificar justamente isso da sua cabeça. Porque você não tem grandes quantias em dinheiro guardado, seja no banco ou em casa, ou que o seu salário é pequeno, que seus ganhos são curtos, né, que você não pode proteger e dolarizar o seu capital, o seu patrimônio financeiro, que seja R$1, 10, 15, 20 ou 30. Porque hoje, no Brasil, já existem mecanismos que não te cobram tamanhas taxas. Existem taxas? Existem. Mas você pode comprar R$1 através do banco, no Nubank, em dólar. Você coloca a conversão, é claro que você vai ter menos de $1. Se você comprar R$1, o dólar está aproximadamente R$5,45, qual é a fração que você vai ter de dólar? Centavos. Obviamente, né? Mas você com R$1 na sua conta do Nubank, você pode adquirir a moeda do dólar, ok? Porém, através das stablecoins. Então, o que você precisa hoje? Ferramentas, conhecimento. Lembra do copo para beber água? A ferramenta que eu estou usando. Então, o que você precisa? Conhecimento e saber qual a ferramenta adequada. Porque o grande equívoco da grande parte das pessoas é pensar que as ferramentas são sempre iguais. Não são. Nós precisamos desmistificar também que se eu não tenho grandes valores acumulados ou eu não tenho um grande salário todos os meses, eu não posso dolarizar o meu patrimônio e o meu capital. Eu quero que você reflita sobre isso, para que se você entender que a maioria das pessoas que estão na Venezuela estão passando dificuldades financeiras, não somente financeira, mas de saúde, de alimentação, de moradia, tudo isso porque elas não se prepararam para o futuro. Politicamente, óbvio, mas também financeiramente. Então nós precisamos fazer isso aqui no Brasil. Nós precisamos, no Brasil, fazer isso. Cuidar do nosso patrimônio. Pensar no médio e longo prazo. Que seja poucos valores todos os meses, você pegar e converter isso para dólar. Então se você está assistindo esse vídeo, essa gravação aqui, até o final, eu deixo esse convite para você. Eu vou deixar na descrição, você vai encontrar aqui também o link para você acessar, mas se não, você pode acessar através da minha bio aqui, seja do Facebook, do Instagram. Você pode acessar o link do livro e-book. Lá você vai acessar a página do site com as informações referentes a esse material e o que você vai encontrar nessa ferramenta que vai ser a ponte de ligação entre o seu conhecimento para a prática efetiva, de uma forma muito simples e muito natural de você fazer a partir da sua palma da mão, que é com o telefone celular, ok? Então pensa nisso, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Pare de ficar somente procrastinando e terceirizando as suas responsabilidades com aquilo que você tanto se sacrifica para receber. Para de reclamar referente a comportamentos externos, políticos, monetários, econômicos, nacional ou internacionais, independente de qual país você estiver assistindo esse vídeo, tá bom? Eu fico muito grato pela sua paciência, sempre estar aqui. Se você quiser perguntar algo, fazer algum comentário a respeito do que eu comentei aqui, do que eu trouxe nessa reflexão, fica à vontade, os comentários estão aí disponíveis e eu vou ficar muito grato em ver o seu envolvimento e também, claro, responder a sua dúvida, ok? Muito obrigado pela sua atenção, Deus continue abençoando grandemente a sua vida e até um próximo vídeo juntos.